telespectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria tê-lo conosco mais uma vez para um comentário da revista da nossa Escola Bíblica Dominical de Jovens. Nessa aula comentaremos a lição de número 11. Eu falo aqui da congregação de Boa Esperança, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, onde somos pastoreados pelo pastor James Costa. Fique conosco até o final e acompanhe essa maravilhosa lição. O título da lição de hoje é Antecipando os Planos de Deus. O texto principal se encontra em Salmo 24, verso 1, que diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O resumo da lição vai nos dizer: não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com Ele a nossa adoração e serviço. O texto bíblico que baseia a nossa lição de hoje está em dois trechos, lá em Mateus, no capítulo 4, dos versículos 8 ao 11, e Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 3 ao 14. Então, nesse primeiro episódio relatado aqui, nós vamos ver a tentação de Cristo, né? E quando ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Há muitas lições espirituais importantes no que acontece aqui. E o segundo trecho, Deuteronômio 6, do 3 ao 14, nós vamos ver a contraparte, onde se baseia boa parte das respostas de Cristo às propostas do maligno. Na introdução da nossa lição, o comentarista diz o seguinte: na lição deste domingo, veremos que na sua última tentação direta contra Jesus, Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus já havia reservado para ele, ser herdeiro de todas as coisas. Então, nossa lição de hoje, nós vamos usar esse episódio, queridos, como o fundamento para a compreensão de verdades espirituais muito importantes. Uma coisa para a gente citar a respeito da tentação é que nela, se você observar, vai perceber que há a tentação do aspecto físico, do aspecto da alma, envolvendo o ego, e do aspecto da pureza espiritual. Nós vemos que é um ataque muito bem orientado a essas três áreas, de onde nós podemos tirar lições muito profundas sobre como Jesus respondeu a cada uma dessas propostas malignas. No primeiro tópico da nossa lição, a glória deste mundo, e no primeiro ponto nós vamos ver que na terceira tentação o mestre é levado para um monte muito alto. É notório que o Espírito conduziu Jesus a um lugar de retiro e que Satanás levou o Salvador a lugares onde ele teria notoriedade. Então nós percebemos que, para contextualizar, precisamos nos colocar nesse trecho da Bíblia, nessa passagem em que é relatada a tentação de Cristo no deserto. Nós sabemos que logo depois de ser batizado em águas, Jesus é levado pelo Espírito até o deserto. E nessa ocasião, queridos, ele jejua 40 dias, e ao final desse período ele vem ser tentado por Satanás. E uma das coisas que é proposta para ele, sendo levado ao pináculo do templo, a um ponto muito alto, e de lá, de forma espiritual, ele visualizava os reinos da terra, e Satanás os prometeu a Cristo, em substituição à promessa de Deus. E aqui nós vamos entrando no primeiro ensino da nossa lição. Muitas vezes Satanás parece oferecer algo que parece substituto. E a vantagem que ele oferece em troca do que Deus tem para nós, que é sempre melhor, é que a oferta dele parece ser imediata. Você não precisa esperar. E daí o título da nossa lição: Antecipar os planos de Deus e ceder às ofertas de Satanás vai trocar algo capenga, problemático, corrompido, impuro, indigno, por algo que Deus tinha para Jesus, o reino eterno, puro, legítimo, significativo. Agora Satanás queria substituir o que demoraria muito tempo por algo que seria imediato. Ele queria oferecer isso para que Jesus também não tivesse que
morrer na cruz, como se o interesse de Cristo não fosse salvar as pessoas, mas unicamente alcançar o reino que agora ele oferecia. O coração de Cristo não era como o dele, maligno em si mesmo, desejou sempre reinar sobre as pessoas e ele achou que com isso compraria Cristo. Mas a lição que nós aprendemos é essa. Segundo ponto da lição, desse primeiro tópico, o que Satanás tem a oferecer? O inimigo ofereceu a Jesus uma visão de todas as grandiosidades que o mundo possuía. O diabo mostrou ao Filho de Deus todos os reinos deste mundo e a glória deles. E com isso quis corromper a Cristo. Ele, de fato, e a Bíblia diz, esse mundo jaz no maligno. Por usurpação, queridos, sim, ele reina sobre algumas áreas da terra, o Satanás, o próprio Satanás, mas é por usurpação. Quem de direito e de fato é dono de todas as coisas, e por isso nós usamos esse versículo como versículo-chave da nossa lição, é Deus, é o próprio Cristo. O Satanás é por usurpação, ele, Cristo, é quem deveria reinar e quem vai reinar por direito e é o nosso rei de fato. Terceiro ponto desse primeiro tópico, o que Satanás pede a Jesus. Veja aqui o que diz o comentarista no segundo parágrafo. Satanás não pede a Jesus que ele deixe de adorar a Deus. Ele não exige uma adoração integral o tempo todo, mas pede que Jesus, ao menos naquele momento, se prostre e o adore. Veja que proposta maligna, em troca desse suposto reinado, tudo que ele pede é que ele se prostre e o adore. Essa é a repetição, essa adoração prostituída é a repetição do que aconteceu no deserto. Enquanto Moisés recebia a lei do Senhor no Sinai, o povo se corrompe e acredita de forma piamente que pode sim servir ao bezerro de ouro e ao Criador dos céus e da terra ao mesmo tempo. E nós vamos se repetir esse padrão aqui. Satanás acreditando que Jesus poderia cair nesse mesmo engano, a troco do que ele achava ser irrecusável, todos os reinos dessa terra. Satanás corrompeu a Israel por muito menos. No caso de Jesus, ele queria corromper a sua adoração, oferecendo os reinos da terra. Obviamente sabemos que não deu certo, mas a lição aqui, queridos, está posta. Nós precisamos aprender que Deus exige uma adoração integral, pura, perfeita. Não divide a sua glória com ninguém. É isso que está registrado nas Escrituras. Jesus reverbera essa verdade. Para concluir, o comentarista da lição ainda lembra isso, A oposição de Satanás sempre será a uma adoração genuína a Deus. E cita, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 4, que diz: se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver: não antecipe o que Deus tem para você. No primeiro ponto, Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Deus tem propósitos maravilhosos para nós. A verdade é que o limite para a bênção dele nas nossas vidas é a nossa capacidade de lidar com elas. E Deus sabe disso. E amorosamente, Ele nos prepara para receber a bênção e finalmente nos dá quando é chegado o tempo determinado. Enquanto somos jovens, essa espera pode ser muito difícil. Eu sei que não é fácil, mas imaginem, queridos, uma analogia simples. Um pai muito rico, com muitas posses, que tem tudo o que deseja ao tempo que bem entender. E tem um filho primogênito que agora faz 17 anos. Esse pai agiria com correção, ele seria justo, ele seria correto
se pelo fato de ter tantas posses e tanto dinheiro, entregasse nas mãos do seu filho a chave do seu próprio carro antes que ele completasse 18 anos? Mas não é só isso, não é só completar 18 anos. Tem que passar pelo processo de aprendizagem na autoescola, tem que passar na prova do Detran, a carteira precisa chegar, ele precisa passar pelo tempo probatório de aprendizado. Quer dizer, completar os 18 anos não é o suficiente. Além disso, há outros requisitos que precisam ser preenchidos antes que legitimamente esse pai, ansioso para dar um presente como um carro, possa dar a chave de um carro para o seu filho de forma correta, justa. E aí é onde nós queremos fazer esse contraponto, olhando para o que a lição nos traz. Satanás é o tipo de pai que daria a chave a um filho com 10 anos de idade, antes que ele tivesse capacidade de dirigir, antes que tivesse aprendizado, porque não se importa com ele, ele não o ama, mas ele não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Você compreende essa analogia? Deus faz a mesma coisa. Satanás oferta coisas imediatas em troca das bênçãos ao tempo perfeito que Deus tem reservadas para nós. Essa é a troca que muitas vezes Satanás quer que o crente faça. E nós, e você, jovem, precisa aprender desde cedo a dizer não a essas ofertas imediatistas, hedonistas, unicamente voltadas para o egoísmo e para a injustiça que Satanás faz, e fazer a opção sempre pelo que Deus tem para nos entregar ao seu tempo determinado, porque aqui sim é bênção. E no segundo ponto desse segundo tópico nós vamos ver o mundo que Jesus veio para salvar. O diabo, segundo as Escrituras Sagradas, é o príncipe deste mundo, porém ele já foi julgado pelo Todo-Poderoso, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16 e 11. Nós vemos também a Bíblia dizer que o mundo jaz no maligno, ou seja, está pacificamente deitado em berço esplêndido com Satanás, está em pazes. O problema dele não é com o mundo, é conosco. Não é com as trevas, porque elas procedem dele, mas é conosco, a luz. E nesse segundo ponto, nós vamos perceber isso, que sim, Satanás tem um reinado na vida daquelas pessoas que se rebelaram contra Deus, ou são indiferentes. Essas também estão sob o reinado de Satanás. Ele é o príncipe, mas que já foi julgado pelo Senhor, que é dono de todas as coisas. E Jesus veio para isso, para desfazer as obras do diabo. E uma delas é esse domínio que ele exerce nos homens pecadores. E no terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver aqui no primeiro ponto, o povo no deserto. O comentarista começa esse ponto dizendo: pela terceira vez, para vencer a tentação trazida pelo diabo, Jesus remonta ao passado, a experiência do povo de Israel no deserto. A nova geração de hebreus estava chegando à terra prometida e Moisés traz à memória deles algumas lições. A primeira era que eles estavam entrando em uma terra para habitar em casas que não construíram, beberiam em águas de poços que eles não cavaram e usufruiriam de olivais e vinhas que não haviam plantado. Nesse primeiro ponto, nós vemos que esse episódio, relembrado aqui pelo comentarista, citado por Moisés, fala da justiça de Deus. Porque que era justo tirar os cananeus e colocar naquela terra os hebreus, a descendência de Abraão. E Moisés lembra para isso: olha, vocês estão tomando posse, mas compreendam, vocês vão ter acesso a poços que não cavaram, a oliveiras que não plantaram, e habitarão em casas que não edificaram. Mas por que isso é legítimo? Não esqueça disso, Israel. É porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O coração desses homens e mulheres que entrariam em Israel precisavam entender que estavam debaixo do benefício
da graça de Deus. Quem aguardou o tempo certo, compreende? Foi quem passou o processo no deserto. E lembre-se que uma geração foi cortada desse acesso que agora Deus dava a essa geração. Lembre-se disso. E Moisés chama atenção para isso. Olha, é justo, porque é Deus quem está entregando a bênção mais legítima de todas, queridos. E essa é a parte central dessa lição. A bênção mais legítima, mais profundamente legítima, é a que Deus nos outorga. Você compreende? Mesmo sem o direito aos nossos olhos, porque Ele é dono de todas as coisas. Essa bênção legítima que Ele nos outorga, que não pode ser substituída por nenhuma outra. Esperar por ela vale a pena. E esse é o centro do discurso de Moisés. Vale a pena esperar a bênção que Deus tem para entregar. Porque ninguém tem mais legitimidade para entregar o que quer que seja, senão Deus. Ninguém tem mais legitimidade que Ele. E aí você vai entendendo, porque o versículo-chave dessa lição é: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Não aceite ofertas de terceiros. Espere a bênção ao seu tempo que vem do alto. E no segundo ponto desse terceiro e último tópico, nós vemos o esquecimento e ingratidão. Nós falamos muito sobre como Israel recebeu essa bênção, sobre como aguardar a bênção de Deus é maravilhoso, é uma bênção legítima, profundamente justa, dada ao seu tempo, que não acrescenta dores. Mas aí tem o outro lado, que não pode ser esquecido, mesmo que seja um único ponto da nossa lição, dentre os tópicos todos. É preciso não esquecer da gratidão. É preciso não esquecer de onde viemos e por que chegamos aqui. Israel tem o costume de relembrar, especialmente na Páscoa, na festa dos tabernáculos, que eles já peregrinaram no deserto. A festa das tendas ou dos tabernáculos, como você preferir, é celebrada até hoje, com o propósito de lembrá-los que Deus os conduziu no deserto. E o tema central dessa festa é a celebração e a gratidão. Mais de 5, talvez 3 mil anos se passaram e eles continuam agradecidos por esses poços, essas oliveiras, esses pés de vinha e essas casas que eles receberam, especialmente essa terra que o Senhor os outorgou. Isso é uma lição para nós, depois de receber a bênção, que é um dos temas dessa lição. Não podemos esquecer esse aspecto inalienável, queridos, de um crente maduro, a gratidão a Deus. Porque muitas vezes, depois de receber algo muito grande, que chegou ao seu tempo, já estamos maduros, estamos prontos, às vezes o coração quer se tornar arrogante. E não podemos esquecer que tudo é concessão de Deus. Terceiro e último ponto dessa lição: adoração e serviço a Deus. O comentarista da lição termina de forma muito interessante essa lição. Observe o que ele diz aqui no começo desse ponto. Nossa adoração e serviço devem ser exclusivos para Deus. A adoração é uma forma de vida de quem anda conectado com Deus e vai além do momento em que estamos entoando louvores no templo. Por mais que Satanás nos tente a fazer uma pequena concessão em nossa adoração, essa permissão será vista como uma entrega completa da nossa parte. Não há possibilidade de dizer que adoramos a Deus se nos inclinamos a Satanás para buscar benesses, poder ou autoridade deste mundo. Essa é uma verdade que Cristo explicitou para nós, quando disse que era impossível servir a Deus e a Mamon. Você vai ver muitas traduções trazerem Mamon como riquezas. Mas no sentido e no contexto ali, nós percebemos que se trata das coisas desse mundo.
a glória dos homens, riqueza, autoridade. Sabemos que toda autoridade vem de Deus, mas almejá-la de forma egoísta, irresponsável, também se enquadra aí, queridos. Jesus está dizendo, não é possível ter apego às coisas desse mundo sem comprometer a adoração genuína a Deus, quando ele usa o exemplo desse Deus, né, que era muitas vezes relacionado com ser bem-sucedido. Eu acho que isso traz uma compreensão mais profunda do que estava tentando transmitir ali o nosso Jesus. Mamon era relacionado não só a riquezas, perceba, mas ser bem-sucedido aos olhos dos homens, ter posição, status, glória dos homens, palmas. Compreenda isso. E o comentarista da lição, muito felizmente, termina assim, apontando para esse fato. Então, queridos, nós chegamos à conclusão dessa lição e aprendemos nela, nesse comentário, que é preciso aguardar o tempo, se quisermos experimentar a bênção plena, amadurecida que Deus tem para nós. Ninguém gosta de dar uma mordida numa maçã muito verde. A melhor maçã ou a melhor banana, acho que a banana é o melhor exemplo. Melhor do que a maçã, porque uma banana verde é amarga, é rançosa, é ruim, queridos. Mas uma banana bem madurinha, que maravilha, ao seu tempo, tudo ao seu tempo. Que Deus nos abençoe, continue acompanhando o nosso canal, não esqueça de subscrevê-lo, dê o seu joinha, faça um comentário e nos vemos na próxima aula. Um abraço e a paz do Senhor. Mas o meu medo estraga